convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou, pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A carta aos Romanos é nossa companheira da semana. Entramos na alma do apóstolo Paulo, que se traduz nos seus escritos. Essa é uma das ações humanas mais genuínas. Nós nos damos naquilo que escrevemos. Escrevemos sobre nossas cabeças, sempre para além do alcance daquilo que nós mesmos suspeitávamos ao escrever. E aquilo que escrevemos, que prolonga o que somos, para além das nossas cabeças, vai se prolongar. As cartas do apóstolo Paulo continuam sendo um testamento perene da fé, naquilo que ela tem de mais genuíno. O núcleo da salvação, que sempre pode ser aprofundado. Sempre dele podemos tirar algo de concreto, para que a nossa vida se conforme ao Evangelho, que é um Evangelho não segundo a nossa justiça, a nossa pretensão, a nossa exterioridade, a nossa aparência de bem, as nossas neuroses, mas é o Evangelho segundo a graça. O apóstolo está se dirigindo aos romanos, numa de suas cartas, compreendendo que o anúncio do Evangelho é sempre um território em disputa, porque, por consequência de nossa ignorância natural e do ensurdecimento deste eu narcísico que clama em nós, Dom Valmor gosta de usar uma expressão idiosincrasia, que é uma palavra do grego que vem de duas outras palavras. Idios, o mesmo, de onde vem idiota. Um idiota é alguém que só consegue ver que, segundo o seu ponto de vista, segundo as suas impressões, ele não percebe, reage, adjetiva, suspeita, projeta, para usar uma expressão psicanalítica. E craso do grego é gritar. Há momentos em que as nossas idiotices vão gritando em nós. E aí o ruim é quando ela sai da nossa boca, né? E aí nós dizemos coisas idiotas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre Deus. O apóstolo Paulo, então, tentando libertar os romanos das idiotices ou da insensatez, escreve a carta aos romanos, que é como refletimos ontem na missa da tarde, diferente das outras cartas, porque, via de regra, as outras cartas do cânon paulino, ele escreve a comunidades por onde ele já passou. Na carta aos Romanos, ele envia uma carta que o antecede, sobretudo para temperar e para harmonizar a polêmica que ele causa na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo era um homem muito decidido, muito convicto da revelação, convicto de que nós não podemos inventar um evangelho, ainda que ele caia do céu, que é diferente daquele evangelho que é o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo e do reino. E às vezes ele pegou pesado, como na carta aos Gálatas, no capítulo 5, preocupado dos Gálatas em sua insensatez, em suas idiosincrasias, decaírem da graça, tentando repetir as mesmas estruturas judaicas, que não deram certo para os judeus e que também não vão dar certo para os gentios. Aquilo que é exterior e que não é capaz de realizar a exigência fundamental interior. Os Gálatas, querendo voltar a circuncisar, o apóstolo Paulo diz com uma sinceridade nevrálgica: se a questão
é demarcar o órgão genital humano com a circuncisão, então arranquem vocês o órgão inteiro. O apóstolo Paulo é louco. Jesus é louco. Vemos neste evangelho, ele é do tipo de gente que estraga o jantar, porque não está preocupado com as conveniências, com os acordos falsos. Diz aquilo que precisa ser dito, por amor à verdade. Ele é a verdade. Todo que é da verdade escuta a sua voz. A verdade liberta. Eles são aqueles que Nelson Rodrigues define como os ex-covardes. Gente que diz aquilo que precisa ser dito sem ter medo, porque a verdade vale mais do que a vida. É isso que entende, inclusive, Santo Inácio de Antioquia, que pede aos seus fiéis que não rezem para que ele seja liberto da morte. Já tendo atingido uma idade avançada, ele quer fazer a si mesmo como pasto para as feras, ser triturado no dente delas, para assim como o trigo é amassado, triturado, assado, ele se pudesse se transformar num sacrifício vivo por amor, daquele que é o próprio amor e cujo amor vale mais do que a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo então diz no início desta primeira leitura: eu não me envergonho do Evangelho. Não anuncio com covardia, mas com parresia, com coragem, porque o Evangelho é uma dinamis de salvação, é uma potência, é uma força dentro de mim, e por isso eu não me envergonho. É o Evangelho que impulsionava o apóstolo Paulo, por isso ele não desistiu mesmo diante das contrariedades. Lá onde a gente desiste, desanima, reclama, amaldiçoa o destino, amaldiçoa os filhos, a casa, o condomínio, significa que nós ainda não encontramos uma força, que é a força do Evangelho, que é capaz de salvar. Salvar a quem, diz o apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, os judeus, porque o Evangelho e Jesus Cristo é um desdobramento da tradição judaica. É nas tradições judaicas que Deus inicia o seu movimento da revelação da história da salvação. Portanto, Deus primeiro quis se dirigir aos judeus. Mas esta salvação também está destinada aos gentios, lembra o apóstolo Paulo, que de um jeito mais ou menos misterioso também tem contato com a revelação de Deus. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Em primeiro, indo ao núcleo da leitura que nós escutamos, versículo 17, que é o que nós poderíamos chamar de versículo resumo da carta aos Romanos. Há sempre um versículo central nas cartas do apóstolo, é onde ele diz a que veio, uma espécie de leitmotiv, uma coisa que vai retornando o tempo inteiro, como o tema de uma música. Toda música tem que ter um tema, é uma sequência de notas e de melodias que vai sendo retomada. Aqui o versículo central é o versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz: nele no Evangelho, em Jesus Cristo, a justiça de Deus se revela da fé e para a fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O apóstolo está apresentando que é a fé que é o início da salvação em nós. A fé que é um dom que Deus nos concede e que também é uma resposta que inicia em nós aquilo que vai se desenvolvendo como a obra da salvação. Sem fé, nada feito. Porque a fé significa poder ser justificado, estar de novo em amizade com Deus. É a fé que dá o indulto. O apóstolo fala que há uma ira de Deus, há uma orgé no grego, porque todos estaríamos condenados se deixados a nós mesmos e aos nossos méritos. Ele vai dizer daqui a pouco, na carta aos Romanos: toda a criação pereceu por vaidade. Em Adão todos pecaram, todos morreram. Lembra também na carta aos Coríntios. Mas em Cristo realizou-se em nós uma obra nova, uma obra segundo a justiça, e mediante a fé que é a acolhida deste Evangelho em nós, nós estamos justificados em paz para com Deus. Deveríamos estar condenados por consequência do pecado, mas em nome da justiça que vem a fé, nós podemos, da fé,
nós podemos estar em paz com Deus, tanto gentio quanto judeu. E o apóstolo Paulo vai introduzindo aqui um conceito que gostaria de aprofundar nesta manhã, que ele é muito importante e muito esclarecedor, que é um conceito que vai ser desenvolvido depois pela teologia, que é chamado de capax Dei. Todos nós somos capax Dei, ou seja, somos capazes de Deus. Isso é muito desenvolvido no catecismo da Igreja Católica. E gosto de uma perspectiva a respeito desta capacidade que nós temos de estar em amizade com Deus, aquilo que é apresentada pelo teólogo Karl Rahner. É um teólogo polêmico, tem gente que não gosta muito dele não, mas as pessoas podem gostar e desgostar, né? Cada um com seu ponto de vista. Karl Rahner diz nos seus escritos que todos nós temos um existencial sobrenatural. Esse é um conceito muito, muito presente na filosofia, sobretudo a filosofia contemporânea. É um existencial. Todos nós temos modos de existir próprio da nossa natureza humana. Nosso pensamento é um modo de existir, porque os animais não têm a consciência que nós temos. Os nossos sentimentos são um modo de existir. Nós somos seres de sentimentos, somos seres de afeto. Então, Karl Rahner diz, há algo em nós, uma possibilidade, uma vivência, um modo de existir que nos abre para Deus. Pense, os animais têm fome, é uma fome instintiva. Se você tem um bichinho dentro de casa, um cachorro, você sabe que ele gosta de você porque você lhe dá petisco. Esse é o jeito próprio dos animais. Você tem um gato dentro de casa, ele gosta de você, mas não gosta mesmo, gato gosta da casa. Pode ter certeza disso, eles são muito decididos. Então, esse é o jeito próprio dos animais. Mas nós, seres humanos, a gente não tem só fome. Tem hora que a gente come sem estar com fome. Porque nós temos pulsão, como lembra Freud. É algo mais do que a fome, que não está direcionado a um objeto concreto, como o caso do petisco para o cão e da casa para o gato. A casa para nós é lar, é uma experiência simbólica. Tanto que se a gente morou na casa uma vida inteira e depois, num determinado momento, a gente perde alguém que a gente ama, a gente não quer morar naquela casa mais, porque não faz mais sentido continuar naquela casa, porque naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim, como nós cantamos. Então, Karl Rahner diz que há algo em nós, um jeito de existir próprio que nos abre para a fé. Então, nós como seres humanos não temos só uma fome que se dá no espaço-tempo. Nós somos feitos para a transcendência, para a comunhão com o infinito, para a abertura com algo que é maior do que nós. Este algo é aquilo que nós e as religiões chamam de Deus. É a isso que está apelando o apóstolo Paulo. E ele introduz um conceito que é: a criação tem os vestígios de Deus. O Deus que se revelou aos judeus por meio dos profetas e das Escrituras também se revelou, diz o apóstolo Paulo no versículo 20, nas coisas, através de suas obras. Quando nós vemos, repito e traduzo com esta imagem, quando nós vemos a imagem de Nossa Senhora da Piedade, a gente sabe que não é uma obra de Michelangelo, não está feita no mármore. A gente sabe que não é uma obra de Schiaparelli, porque não está feita no bronze. Nós sabemos que não é uma obra do período renascentista, ela tem cores demais e tem muito movimento, tem anjos. Os traços desta obra nos ajudam a perceber que ela é uma obra do período barroco, um barroco inicial e que é de Aleijadinho. Então, nenhum de nós conheceu Aleijadinho. Espero que você não tenha encontrado com ele na rua, porque senão você vai ter que ir para o Galba Veloso, que já morreu. Sinto te dizer, é uma coisa que eu conto para poucas pessoas, não é para todo mundo não, mas Aleijadinho já não está aqui, né? Se você for espírita, e pode ser, né? Você faz lá uma experiência da mesa branca, mas aí é uma outra jurisdição, né? Eu vendo outro produto. Então, quer dizer, você não conheceu Aleijadinho, nunca conversou com ele, mas você olha para uma obra e vê nos traços da obra, nos traços dessa piedade, Nossa Senhora da Piedade, Aleijadinho. É o que o apóstolo Paulo diz: quando nós olhamos para a criação, para a beleza, para uma flor, para o amanhecer, nós vemos Deus.
Ontem eu estava descendo daqui num pôr do sol maravilhoso e vi a lua está nascente. Eu falei assim, Jesus amado, como é que pode a Terra, na frente da lua, faz uma sombra no mês e volta de mês em mês, há bilhões de anos, o mesmo movimento, e cria uma sombra na lua, que é um ciclo que a lua vai passando. Só pode ser divino, não tem como. É muito preciso, é uma coisa muito deslumbrante, é muito certinho para ser obra do acaso. É o que o apóstolo Paulo queria dizer, olha, os judeus tiveram suas tradições, as escrituras, os profetas, ali Deus se revelou. Agora os pagãos, os gregos, através da filosofia, do encantamento, da poesia, as peças gregas, pensemos Odisseia, Ilíada, Antígona de Sófocles, Édipo Rei, peças maravilhosas que fazem uma tradução perfeita da nossa alma humana. Então ele está dizendo, ali está um vestígio da sabedoria de Deus. E aqui está o conceito teológico daquilo que a gente chama de analogia entes. O conceito é difícil, mas eu já estou aqui há quase 2 anos, então vocês já estão acostumados e estão preparados. Analogia é passar de um conhecimentos de realidades diferentes. Analogia, seu neto vai te ensinar a mexer no celular. Você não entende nada de celular. Aí vai dizer, vó, é tipo isso. Entendeu? Isso é analogia. É tipo isso. É semelhante, é parecido. Então, se eu olho para uma planta e vejo beleza nessa planta, Deus é tipo isso. Ele é belo e Ele é bom. Entende? Isso é uma analogia das coisas. E aqui, puxando sardinha para o nosso lado, vou dizer uma coisa aqui para você cair para trás. Este é o ponto que nos diferencia dos protestantes. É por isso que os nossos irmãos protestantes não gostam de imagem. Há um grande teólogo protestante que é chamado Karl Barth, não é o Karl Rahner, que ele diz, e essa é a tradição protestante, que as imagens, as coisas criadas, elas não podem refletir Deus. A revelação de Deus tem que vir diretamente dele, as coisas não. As coisas não dão testemunho de Deus. Uma coisa é Deus, outra coisa é a realidade concreta. Uma coisa é o natural, outra é o sobrenatural. Por isso, para além de ser Nossa Senhora disso ou daquilo, para além daquela gritaria aí que o pessoal aí faz na sua esquina aí, chamando Deus aí, não vou falar mais porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. O problema não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é que para o protestantismo, no sentido estrito, as coisas criadas não podem ser um ponto de encontro e de revelação com o Criador, entende? Elas estão distorcidas, elas não podem nos apresentar a Deus. Para nós católicos, seguindo a tradição paulina, não. Há uma dupla revelação, que na verdade é o mesmo Deus que fala, mas ele fala de modos diferentes. Uma é a revelação sobrenatural, que vem de cima para baixo, aquela que vai sendo construída nas Escrituras, e outra é a revelação natural, que vem de dentro para fora. Quer dizer, o autor deixou seus traços na sua obra, e através das perfeições das criaturas, nós vemos a Deus. Entende? A beleza nos dá testemunho de Deus. Quando nós repousamos no belo, o belo é bom e verdadeiro, e Deus é o verdadeiramente bom, belo e verdadeiro. Ele é o kalos hopoimen, ele é o bom e belo pastor. Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é o que de fato diferencia a nossa disputa com os protestantes com relação ao local da imagem. Agora você está sabendo que a imagem de Nossa Senhora é o de menos. Para o protestantismo existe um problema nesta ideia de imaginar que o humano, que o concreto, que o natural pode ser uma fonte de encontro com Deus. Agora é lógico, diz o apóstolo Paulo, por consequência do pecado, versículo 21 e 22, nós temos uma visão míope. Então, por consequência do pecado, por conta da ignorância, da malícia, das más tendências que o pecado nos causa, a gente vai tateando e não consegue ver. O apóstolo Paulo usa uma expressão no versículo 22, o nosso coração se torna obscurecido pelas próprias paixões, por consequência do pecado. Então fica muito difícil ver a Deus por conta do pecado. Então, nesse ponto, nós concordamos com os protestantes. É difícil ver a Deus sem ter o contato com a Escritura, com a tradição. Se bem que os crentes não têm muita tradição, não, pobre deles, coitados.
Aqui eu lembro de uma história engraçada, eu vou contar isso aqui se eu for preso, a família dos devotos me paga o advogado. Um momento, na história ali de uma pessoa aí, que é filha de um pastor muito famoso aí, de uma igreja de Belo Horizonte, que tem um nome que lembra Lagoa. Ela estava lendo um livro da patrística, né? E num determinado livro da patrística, o padre da igreja falava assim, né? Da Santa Igreja Católica. Aí ela dá uma engasgada, acho que ela não tinha lido antes, e ela fala assim, é porque antes não existia, né? Igreja crente, né? Amados, com aquela voz que lhe é própria. O que é isso? A igreja nasce católica. Não estou querendo dizer que o Espírito Santo não fala no protestantismo. Não estou querendo dizer que não são nossos irmãos. Não estou querendo dizer que nós vamos brigar com os protestantes. Não é isso, não. A gente tem que estar junto tomando cerveja e falando mal dos outros, que é para isso que serve família. Agora, a igreja nasce católica. Ela nasce com tradições católicas, com ritos católicos. O que ela se torna depois é uma outra coisa. Mas desde o início, quando nós olhamos Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, toda a tradição, nós vemos que o germe é católico. E isso é verificado, por exemplo, nessa leitura do apóstolo Paulo. Aí fecha o parênteses, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa visão é obscurecida, sim, e em alguns momentos os pagãos foram abandonados ao seu coração. Então ele está dizendo, o mesmo movimento que aconteceu com relação aos judeus, que pela dureza do seu coração se fecharam à graça de Deus e à revelação, também aconteceu com os pagãos. Agora, já terminando a nossa reflexão, temos que ir ao Evangelho. Porque Cristo, como disse, é doido como o apóstolo Paulo. É doido mesmo. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, se diz que os parentes de Jesus quiseram jogar ele do monte. Eu já brinquei ontem e brinco de novo. Tem gente aí que está falando que eu falo mal da família e do casamento. Não é eu não, é só você olhar a Bíblia. Olha só, na Bíblia é um irmão que matou o outro, primeiro homicídio, é um irmão que nasceu agarrado no pé do outro, é um irmão que joga o outro na fossa, é um irmão que quer matar o outro, os filhos de Davi. Então, nem eu não. Os parentes de Jesus falam que ele está louco, querem atirá-lo do monte. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Pode ficar tranquilo. É só abrir a Bíblia e você vai ver que tem problema de família do início ao fim. Mas aí por isso você vai entender porque eu falo mal do cunhado, porque a Bíblia é o problema da Bíblia. Depois a gente pede para alterar a Bíblia, ou não, né? Mas Jesus, no Evangelho, ele diz assim, que os fariseus eles têm um problema, que é uma questão muito atual, tá? Eles ficam o tempo todo preocupados com a limpeza, com a pureza, com a ordem, querendo ser muito certinhos. Mas quando a gente quer ser muito certinho, a gente termina adoecendo. Por quê? Eu vou ser preso. Porque ou o partido rouba, ou então a gente descobre na nossa família o exemplo avesso daquilo que a gente diz que é o certo. Para bom entendedor, um pinga é letra. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, porque eu sou direto. O Evangelho é direto. Jesus era direto. Você faz as suas alusões aí do que eu quis dizer com isso. Então Jesus diz, olha, tem gente que quer ser muito certinho, muito bonitinho, muito limpinho, muito ordenado, mas vive em estado de perversidade. O fariseu chama Jesus para jantar na sua casa. Imaginemos o Cristo na casa de alguém, como um amigo. Quantas coisas ele poderia ter perguntado sobre a sua vida, o quanto poderia ter aproveitado com a experiência da graça. E o que o fariseu faz? Ele faz aquilo que toda pessoa infeliz faz, que é cuidar da vida dos outros. Ele fica observando que Jesus Cristo não lavou a mão. E aí fala, deve ser um porco, não cumpre os preceitos rituais. E aí Jesus diz assim, esses fariseus têm essa mania de ficar cuidando da vida dos outros, essa mania de querer tudo muito certinho para ocultar as próprias perversidades. Limpais o copo, o prato, a mão, o que vocês querem por fora, mas o interior, que é aquilo que interessa, está cheio de podridão e de perversidade. Não foram restaurados no interior, segundo a obra da fé. Fazem obras externas, estéticas, com uma aparência de bem, mas não a obra da fé, que é segundo o interior. A obra da fé, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, que é o que importa. O que importa, lembra o apóstolo Paulo, neste mundo? O que é que nós somos chamados a fazer e a praticar, lembra o apóstolo Paulo? O que importa é a fé que age pelo amor. Por isso Jesus diz ao fariseu, se você está preocupado com detalhe, se quer ser muito certinho, se quer ser puro, então aquilo que purifica o coração, aquilo que de fato limpa,
como vai lembrar o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago nas suas cartas e também o apóstolo Paulo, é a caridade e é o amor. Dá esmola, ou seja, vive em estado de doação, de generosidade, sendo compreensível, misericordioso, não punindo os outros com seu olhar, com seu julgamento, com a sua interdição, porque dando de si, dando esmola, você vai ter feito a experiência da graça, da purificação e da justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Para que o Senhor, fonte e exemplo